Vamos retomar, né, o que a gente estava fazendo na aula passada, que era o seguinte: a partir de um gráfico, a gente conseguiu discutir a constituição das regras de Feynman, ou seja, como é que são os diversos vértices, né, de interação, o vértice de 3 gluons, o vértice de 4 gluons, o vértice de quark gluon e o vértice de fantasma gluon, né? A gente conseguiu discutir isso, estabelecer essas regras, e a ideia aqui era a gente colocar em prática essas regras, fazendo um cálculo específico de um determinado diagrama até o final, tá certo? Então, o diagrama que a gente escolheu foi da autoenergia do quark, calculada na primeira ordem, diferente da ordem zero, né, em teoria de perturbações, né? Isso tem uma importância específica, porque esse diagrama é a primeira contribuição à renormalização da massa do quark, né, posteriormente. A gente vai ver isso, né? Então, para constituir esse diagrama, a gente se perguntou o seguinte: qual é o termo em menor ordem possível de teoria de perturbações que a gente tem que considerar, né? Quer dizer, é claro que a ordem zero, né, de teoria de perturbações é essa aqui, né? A gente está pensando, se perguntando sobre isso, né? Então vai ser um diagrama desse aqui, que é um propagador livre do quark, pura e simplesmente. E quando a gente tenta encontrar contribuições à primeira ordem, por exemplo, em teoria de perturbações, o vértice que envolve quarks é esse vértice que está aqui, que é o que tem chance de produzir um diagrama irredutível a uma partícula, conexo, envolvendo quarks, etc. e tal. E a gente vê que esse diagrama possui pareamentos de derivadas funcionais ok entre os quarks, mas não ok para os gluons, né? Então, em primeira ordem, não há contribuição para aquela autoenergia que está aparecendo ali, né, chamada autoenergia do quark. Aí a gente pode pensar na segunda ordem, né, ou seja, colocar mais um vértice na jogada. E na segunda ordem a gente pode pensar, né, em parear essa linha com essa linha com essa, para produzir uma contribuição não trivial, né? Então, a contribuição que a gente imaginava que possa aparecer na segunda ordem é esse cara que está aqui, como cada um desses vértices é proporcional a G, né, constante de acoplamento, essa contribuição é proporcional a G2, né, G ao quadrado. A gente também se dedicou no final da aula passada, né, a montar a expressão matemática que correspondia a esse diagrama que está aqui, né? Essa expressão foi montada explicitamente. Vamos só relembrar, né, como é que a gente fez essa montagem. A gente pegou cada um dos vértices, né, e usou as regras de Feynman para cada um dos vértices, né? Então a gente tinha um vértice assim e um vértice assim. A gente convencionou que o momento do fóton entrava, né? Isso a gente pode convencionar do jeito que a gente quiser, que ele entra ou que ele sai, porque qualquer propagador de fóton é par perante a troca K em menos K. Isso não acontece com os propagadores fermiônicos, tá certo? Quando você troca K por menos K no propagador fermiônico, você tem que fazer uma outra transformação também, uma transformação de conjugação de K, né?
E a gente fez o pareamento desses caras. Então, imagina que a gente tinha P1, P2. Né? Deixa eu só lembrar aqui como é que a gente indexou os caras. Né? Aqui tinha Q1, aqui tinha K1, aqui tinha K2, aqui tinha Q2. Né? Então, a gente unindo esses dois vértices aqui, né? A gente vê que o momento Q1 está no sentido oposto ao momento Q2, o momento K1 está no sentido oposto ao momento K2. A gente tem que instituir, né? K1 igual a menos K2 igual a K, Q1 igual a menos Q2 igual a Q. A gente instituiu essa regra, né? A gente institui K1, K2 igual a K igual a menos K1, né? Ou Q2 igual a Q igual a menos Q1, tanto faz, não tinha problema nenhum. Então, vou fazer assim também. Né? E a seguir, a gente passou a escrever, né, os propagadores resultantes do nosso pareamento que está aqui. Né? Então, a gente tinha os fatores de vértice, né, que envolviam, em primeiro lugar, deltas de conservação de momento. Eu estou deixando um espaço aqui, né, de propósito, para escrever duas integrais, se vocês quiserem deixar também nas notas, né, de vocês, 2π² delta de K1 mais Q1 menos P1. E aqui um outro fator, 2π² delta de K2 mais Q2 menos P2. Né? A gente tinha esses caras que estão aqui. Desde que eu tenha feito aquela identificação ali de que K1 igual a K e Q1 igual a Q, então eu vou tirar esses subíndices aqui, né? E K2 é menos K, Q2 é menos Q. Tá certo? Eu vou integrar sobre os momenta internos do gráfico, que é outra regra de Feynman que a gente tem. Então vamos integrar sobre dk, sobre 2π² e sobre dq sobre 2π². Né? O que resta agora é a escrita dos fatores que acompanham cada vértice, mais a escrita dos propagadores. Então é preciso entender o seguinte, que os vértices carregam matrizes, né? Os propagadores, por sua vez, carregam também índices de matrizes. Então eles têm que estar alinhados com esses índices, né, que a gente está vendo aqui, aparecendo. Né? Então, por exemplo, um fator que é carregado pelo propagador, pelo primeiro vértice ali, vai ser um menos IG lambda sobre 2, vamos chamar de beta delta. Né? O fator beta está associado, né? Eu esqueci, beta está associado com esse cara aqui, o delta com esse. Né? O delta está associado com o quark e o beta está associado com o antiquark. Né? Também tem o fator gama, né, do gama mi, tá certo? A gente poderia temporariamente escrever os índices da matriz gama, os índices de Spinor mesmo, da matriz gama. Né? Só para a gente observar o que vai acontecer. Vou escrever aqui alfa e alfa linha, certo? Como índices spinoriais. Depois eu tenho mais um fator de vértice, que é menos IG, um certo lambda b sobre 2, delta alfa, delta alfa não vamos chamar de delta linha alfa. Esses dois índices, alfa não está bom não, porque nem beta, né? Vamos repensar isso aqui, peraí. Bom, deixa beta delta, e vamos escrever esses índices delta linha alfa.
e vamos escrever esses índices aqui com índices latinos, I e J, certo? Para me distinguir bem. E aqui então eu vou ter um gama ni KL, vamos dizer assim. Né? Em seguida a gente escreve os propagadores. Né? Os propagadores, eles têm que se contrair com os índices que vêm nos vértices, tá certo? Então, por exemplo, se aqui eu tenho delta, né? E aqui eu tenho delta linha, né? Aqui eu tenho alfa, aqui eu tenho beta, né? Então eu tenho que escrever um propagador fermiônico que contrai com delta linha, cujos índices sejam delta e delta linha. Então eu vou escrever esse propagador, né? Delta linha, mas não só isso, né? Ele também tem que contrair com os índices de matriz gama, né? Então ele tem que ter um J e um K, né? J e um K. Ele contrai com o segundo índice de matriz gama desse e com o primeiro índice de matriz gama desse. Que mais que um propagador fermiônico tem que ter? Esses índices aqui são de cor, esses índices aqui são de Lore, que são de Spinor, né? Ele vai depender do momento que circula aqui, né? Nós vamos convencionar que é o Q, né? Tá certo? A gente está usando o Q que circula nessa direção, né? Em seguida, a gente precisa colocar o propagador bosônico, né? O propagador bosônico, ele vai ter que ligar lambda A e lambda B, então ele vai ter que ter um DAB dentro da história, e ele vai ter que ligar os vértices gama mi e gama ni, então ele tem que ter um mini também. O momento que circula ao redor dele é K, né? Então a gente tem que colocar o K aí na jogada. E acabou, né? Quer dizer, para esse gráfico que está aqui, isso aqui não é um loop fermiônico, isso também não é um loop puramente bosônico, né? Não tem mais regras de Feynman a ser colocadas aí, a não ser, por exemplo, fatores de simetria que a gente pudesse ainda observar na constituição desse gráfico, né? Mas a gente nem tem grandes fatores de simetria assim, porque a gente tem uma opção do vértice para ele se contrair na entrada e uma na saída, e a outra opção é de contração interna, né? Então o fator de simetria aí é 1 mesmo, não tem mais para onde correr, né? Esse gráfico é bom por isso, não precisa se preocupar com o fator de simetria, né? Bom, então a gente pode aqui, né, lembrar que a gente tem essas deltas que estão aqui e substituir, né, o K, né? K não, Q por P1 menos K, tá certo? Usando essa delta que está aqui. Se eu substituir o Q por P1 menos K, a delta de menos K menos Q menos P2, ela se torna a delta de menos K menos P1 mais K menos P2, que é a delta de menos P1 mais P2 ou a delta de P1 mais P2, certo? Então, a integração sobre a variável Q vai fazer com que a variável Q se transforme em P1 menos K, né? Então, esse gráfico todo que está aqui, ele vai ficar com uma integral só sobre K 2π a quarta. Um dos fatores 2π a quarta já foi, mas sobra o segundo, 2π a quarta. Pode ser tirado da integral, né? Integral de K sobre 2π a quarta, né? Antes de eu escrever a integral, deixa eu tirar os fatores constantes dali, né? Então a gente tem menos G2, né? Você observa aqui o seguinte, você tem lambda A beta delta, S delta delta linha, lambda B delta linha alfa. A estrutura do S em delta delta linha é delta
delta, delta linha. Né? Isso aqui é zero se delta for diferente de delta linha. Né? Então, isso implica numa contração direta dessa matriz com essa. Então, a gente vai ter o lambda A sobre 2, né? Como resultado disso. E aí eu posso escrever o meu propagador fermiônico, né? Como o propagador de quark, sem me preocupar com o fator de cor. Né? Então, escrevendo esse cara, eu vou ter agora a outra estrutura matricial que está me aparecendo aqui, é a estrutura das matrizes gama, gama mi, gama ni. Então eu tenho gama mi, eu vou omitir os índices de Spinor, eu tenho IJ, JK, KL. Então eu tenho um produto, né, de 3 objetos com índices duplos espinoriais. Então eu vou omitir esses caras e vou entender que isso, o resultado desse produto é uma matriz de fato. Né? Então vai ter o gama mi, o propagador fermiônico, que a gente sabe qual é 1 sobre o momento, que vai ser P/1 menos K/ menos M mais ieta. Veja que aqui eu estou chamando de ieta, né, porque era iepsilon, né, porque a gente vai depois usar a letra epsilon para fazer uma outra coisa e eu não quero que haja confusão aqui. Mas esse ieta é a prescrição de contorno dos polos do propagador que a gente já discutiu há muito tempo atrás. E aqui eu tenho mais a outra matriz gama, e eu estou omitindo os índices de matriz gama, os índices de Spinor. Né? Finalmente eu tenho D mini AB de K. Eu já usei que a estrutura desse cara em AB é delta AB, para poder escrever isso aqui, ó, lambda A, delta B, lambda B. Tá certo? Soma sobre B. Né? Sobre A e sobre B. Então isso dá lambda A, lambda A. E agora isso aqui é um propagador de fóton convencional. Né? Então esse propagador de fóton convencional ele é escrito, né, como eta mini menos 1 menos A Kni sobre K2 mais ieta 1 sobre K2 mais ieta. Certo? Aos poucos a gente vai montando a integral que vai corresponder ao cara que está lá. Né? Esse fator lambda A é um fator constante obtido de teoria de grupo, tá certo? Deixa eu só indicar ele aqui para vocês. O lambda A sobre 4, desculpa, isso aqui é sobre 4, né? 2, né? Ele tem o seguinte conteúdo, ele vira componente, desculpa, aqui é beta-alfa, né? Componente beta-alfa desse cara é um certo número, C2R, delta beta-alfa. Isso aqui vem da teoria de representações do SU3, né? Esse C2R é justamente um dos operadores de Casimir que a gente tem lá. Quer dizer, se você olhar bem aqui, você tem um análogo do momento angular total, né? Lambda A, né? É isso que é o quadrado. Né? Você pode mostrar que isso aí comuta com todo mundo, então isso aqui tem que ser proporcional à identidade pelo lema de Schur. A constante de proporcionalidade pode ser calculada, depende da representação, daí o R aparecendo aqui, né? E o C2R, para uma representação genérica de SUN, né? Isso aí que é calculado por SUN, isso é um meio de N2 menos 1 sobre N, e se o cara é SU3, então isso aí vai dar 4/3, né? Tá?
Portanto, esse fator lambda sobre 4 beta alfa, né, se reduz a 4/3 de delta beta alfa, né, que sai da integral também, junto com 2π à quarta. Está faltando aqui, né, está faltando aqui a integração em dk sobre 2π à quarta. Né? E essa integral é o que a gente realmente precisa considerar da agora para frente. Integral gama mi, tarará, gama mi, vezes um propagador bosônico, etc. Aí é que a porta torce o rabo. Certo? Deixa eu resumir isso aqui com mais elegância. Nós vamos chamar de sigma beta alfa. Só uma questão, Diga. aquele C2 de R depende da representação, mas na forma ali não depende. Aquele N lá é o N do SUN, no caso. Isso é para a representação fundamental do SUN. Nossa, só para cima. Exatamente. Então, a gente vai chamar de sigma beta alfa de P, né? Essa estrutura aqui, entendendo os propagadores externos como tendo sido amputados, tá certo? E vai ficar só esse caroço que está aparecendo aí. Né? Isso dá 2π à quarta, delta de P1 mais P2, né? Aqui eu estou dizendo que P1 é igual a menos P2 é igual a P, tá certo? Se P é um dos dois, ou P1 ou P2, não importa. Aí vai aparecer menos G2 vezes 4/3 de delta alfa, né? Vezes a integral dk sobre 2π à quarta de gama mi 1 sobre P menos K menos M mais ieta gama mi vezes eta mi menos 1 menos A caminho sobre K2 mais ieta 1 sobre K2 menos ieta. Certo? Essa é a conta que a gente tem que fazer. Essa convenção aqui, né, o que a gente chama de P/, por exemplo, é a mesma coisa que Pmi, gama mi, ou gama mi Pmi. É uma combinação linear específica das matrizes gama. Isso aqui dá conta da inversa dessa matriz que está aparecendo aqui. Onde aparece M mais ieta, isso aqui está tudo multiplicado pela identidade, subentendido, né? Está multiplicado pela identidade. Então, beleza. Na última aula eu falei que eu ia fazer aquele truque de trocar K por menos K, mas depois eu fui olhar a conta um pouco mais na frente, e depois ele faz esse truque de trocar K por menos K justamente para chegar nessa forma da história. Então eu cheguei, bom, já que eu estou dessa forma aqui, deixa eu prosseguir do jeito que eu estou, né? Certo? Então não vamos fazer esse truque de trocar K por menos K. Então aqui nós temos várias coisas para tratar. Né? Nós vamos tentar, quer dizer, a gente vai fazer uma série de manipulações aí nessa integral, mas nós vamos tentar, com essas manipulações, colocar essa integral numa forma padrão. Né? Essa forma padrão é do tipo, né? 1 sobre um certo denominador padronizado e em cima potências dos momentos. Né? E por que isso? Porque em função, se eu colocar nessa forma padrão, eu tenho técnicas bem estabelecidas para atacar essa integral, tá certo? E expressá-la em termos de funções mais elementares. Então vamos lá.
A partir de agora vai ser um longo, né, e tedioso caminho de fazer integral, por simplesmente, né, fazer mudanças de variáveis, usar mudanças de coordenadas esféricas, né, e coisas do tipo. Então, vamos considerar primeiro esse termo aqui, tá? Por um tempo eu vou deixar esse lado do quadro aqui sem apagar, tá certo? Para a gente poder se referir ao que está acontecendo aqui. Então eu vou fazer as coisas ali daquele lado e a gente volta e discute aqui. Vamos considerar esse termo que está aqui. Esse termo que está aqui, a gente começa a tratá-lo dessa maneira. Gama mi, 1 sobre P menos K menos M. O mais e eta eu vou esquecer por um momento, embora ele tenha que estar no denominador, né, que ele é a maneira da gente contornar os polos, só para a gente não se confundir, né? Quer dizer, não tem problema nenhum, em qualquer momento de volta no denominador, eu sei que eu tenho que acrescentar mais e eta, tá certo? Gama i, né? Isso daqui nós vamos multiplicar pela matriz e pela sua inversa, ou seja, pela identidade do cara que é, de certa forma, conjugado a esse outro que está aqui. Então, isso aqui eu vou multiplicar pela matriz inversa. Ó, P menos K menos M, né? Aqui eu estou multiplicando por P menos K mais M. Então, e aqui eu multiplico pela matriz P menos K mais M, de modo que isso vezes isso é 1, certo? E aqui eu boto um gama i, certo? Bom, um objeto como esse, né, que está aqui embaixo, eu posso tratar da seguinte maneira, né? Primeiro eu vou considerar o que dá A slash B slash. Como é que eu posso escrever um objeto como esse? A slash B slash é A mi, B mi, gama mi, gama ni. Não é isso? Eu posso trocar gama mi com gama ni, então isso aqui vai virar menos A mi, B mi, gama ni, gama mi. Mas como gama mi em geral não comuta com gama ni, né? Ele anticomuta, ou não, né? Se mi for igual a ni, ele é 1, né? Eu tenho que compensar essa história colocando 2 vezes eta mini a mi beni, né? Certo? Então o resultado aqui é que A slash B slash é igual a menos B slash A slash mais 2 vezes A escalar B. Certo? Claro que se B for igual a A, né? Então eu tenho que A slash ao quadrado vai ser A2. Foi simplesmente, fez a identidade. Né? Então você imagina que você tem A menos M, A mais M. Né? É uma coisa assim, A menos M, essa é a identidade, A mais M. Isso aqui vai ser A slash ao quadrado menos A slash M mais, né? M, desculpe, mais A slash M menos M A slash menos M2, não é isso? Como M é proporcional à identidade, que comuta com A slash, né? Então esses dois termos caem fora, e o resultado disso é A2 menos M2. Tá certo? Então eu já aplico isso diretamente aqui, onde eu tenho A é P menos K, né? Tá certo? Então eu vou ficar com gama mi 1 sobre
P menos K ao quadrado menos M2 P slash menos K slash mais M gama I. Certo? Esse é um truque completamente usual, né, em se tratando de propagadores, né, de Fermi de Dirac. A gente sempre faz isso lá na eletrodinâmica, etc. E tal. A Elael provavelmente fez muito isso lá no curso dele. Né? E você vê que a gente já encaminhou a coisa no sentido de tirar as matrizes do denominador. As matrizes passaram para o numerador. Certo? As matrizes passaram para o numerador. Então, esse numerador que está aqui, está escrito como isso aqui. Vamos escrever ele temporariamente aqui embaixo. Gama I, 1 sobre T slash menos K slash mais N, né? Menos N. Gama I é gama I, T slash menos K slash mais N sobre T menos K ao quadrado menos M2 gama I. Mais e epsilon, né? Está faltando esse mais e epsilon em todos os lugares aqui. O mais e eta, né? Ok. Se eu faço agora o produto disso aqui com isso aqui, né? Eu tenho um objeto, né? Onde, em alguns termos, né, eu tenho gama mi, né, por exemplo, um cara como esse, e gama ni, dividido por esse denominador, tá certo? E eu tenho um outro com momenta, né, sendo conectados com ele. Né? Então, o resultado, eu contraí essas duas coisas aqui, deixa eu anotar aqui desse lado, vai ser a mesma coisa, né? Menos G2, 4 terços delta delta alfa, 2π a 4 delta P1 mais P2, integral dk sobre 2π a 4. E agora eu vou fazer o produto disso com isso que está aqui. Né? Então, eu vou ter um denominador 1 sobre T menos K ao quadrado menos M2 mais ieta, 1 sobre K2 mais ieta, que é esse cara que está aqui. Né? E a estrutura que está em cima, ela vai ser a seguinte, vai ser gama mi, T slash menos K slash mais M, gama mi embaixo, né, contraindo, menos 1 menos A, K slash, T slash menos K slash mais M, K slash de novo, sobre K2 mais IE. Esses K slash aqui do lado apareceram porque a gente tem o seguinte, a gente tem Kmi, gama mi, Kni, gama ni. Tá certo? Eu tenho um gama desse lado, tenho um gama desse lado. Como eu tenho um K contraindo com esse gama, esse cara vira K slash, o outro cara vira K slash. Tá certo? Bom, agora a gente vai trabalhar esse termo aqui. Esse é um longo trabalho sobre esse termo que está aqui. Tá? Esse aqui. Esse aqui, de certa forma, já está na forma que a gente está querendo chegar. Né? Mas nós vamos trabalhar esse outro aqui. Né? Então vamos lá. Pensar no seguinte. 1 menos A K slash
prometi, eu não vou escrever o IF. Deixa o IF aqui. Né? Posso distribuir esse K slash aqui. Né? 1 menos A. Vai ficar K slash, P slash, K slash, menos K slash K2, porque eu tenho K slash ao quadrado, mais N K2. Tá certo? Eu também tenho K, N, K. Né? Sobre K2. Né? Aqui é claro que é K2 mais ieta, né? Mas a gente tem que lembrar que o K2 que o ieta vai para zero, que o eta vai para zero, né? De modo que o que eu tenho realmente é um numerador K2 sobre K2, tá certo? Quer dizer, isso aqui não é uma singularidade, eu tenho K2 multiplicando o numerador, né? Tanto nesse caso quanto nesse caso. Então, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira, como 1 menos A, né? Menos K slash mais N, né? Mais 1 menos A, que vai multiplicar K slash, P slash, K slash. Né? O que a gente acabou de ver é que a gente pode comutar esse P com esse K e trocar de sinal. Né? Então vai ficar menos K2P slash. Né? E eu tenho que somar, né, 2K escalar P. E vai ter um fator extra, K slash. Isso tudo divide por K2. Certo? Novamente, esse fator aqui vai cancelar e esse P vai poder se unir àqueles caras que estão ali para a gente obter o seguinte. Né? Menos 1 menos A, P slash mais K slash mais P slash mais N, menos N, mais 1 menos A, 2K escalar P, K slash sobre K2. Certo? Ok. Vamos trabalhar o segundo termo agora dessa história. Esse aqui, ó. 2K escalar P, K slash sobre K2. Tá certo? Observa que o primeiro termo, né, a gente conseguiu livrá-lo de um denominador. Então ele está na mesma forma que esse termo que está aqui. Tá certo? O segundo termo é que a gente insiste em possuir um denominador associado com ele. Então nós vamos trabalhar esse outro termo que tem um denominador. 2K escalar P, K slash sobre K2. Então, para isso, a gente vai observar o seguinte, que a gente pode escrever de uma maneira adequada o K escalar P. Menos 2K escalar P, isso aqui é igual a P menos K ao quadrado menos M2 menos K2 menos P2 menos M2. É ridículo, né? Escrever uma fórmula dessa. Vamos fazer o quê, né? Eu só expandi isso aqui, você vai ver que dá certinho, né? Dá P menos K, dá P2 mais K2, P2 mais K2 cai fora daqui, o menos M2 cai fora com esse, e a única coisa que realmente sobra é menos 2P escalar K. Né? Dessa forma, a gente pode escrever esse termo que está aqui como sendo é, 2K escalar P sobre K2, K slash, como sendo menos P menos K, 2 menos M2 sobre K2, K slash, mais, aí fica K2 sobre K2, K slash, fica só o K slash, tá? Mais
P2 menos M2 sobre K2 mais K2 K/. Certo? Bom, esse cara todo, né, agora a gente vai inserir de volta, né? Eu vou inserir isso aqui, aqui. Então deixa eu escrever, eu vou usar essa licença aqui, né? Deixa eu escrever isso aqui, aqui em cima, né? Menos 1 menos A, né? P menos K2 menos M2 sobre K2 K/, mais menos A aqui, né? Multiplicar todo mundo. Peraí, eu botei o menos para fora. Então tenho que trocar o cenário aqui. Menos K/, né? Menos P2 menos M2 sobre K2 K/, né? Estou de volta ao mesmo objeto que está lá. Certo? Vocês observem que esse termo que está aqui, né, ele cancela esse que está aqui, né, tem menos 1 menos A K/, mais 1 menos A K/, ele vai cancelar, né, e o resultado final, né, vai ser o seguinte. Menos 1 menos A, P/ menos M, mais P menos K ao quadrado, menos M ao quadrado, sobre K2 K/, menos P2 menos M2 sobre K2 K/. Certo? Olha só, vamos analisar um desses termos especificamente, que é esse aqui, ó, P menos K ao quadrado menos M2, certo? Sobre K2 K/. Né? Lembra que isso que está aqui, né, é isso que está aqui, esse pedaço que está aqui, e isso está fazendo um produto com essa primeira parte aqui da integral. Né? Isso está fazendo um produto com isso. Então, cada um desses termos está fazendo um produto com esse cara que está aqui. Esse termo aqui, P menos K ao quadrado menos M2, ele vai cancelar com esse aqui, P menos K ao quadrado menos M2. O 1 sobre K2 vai se somar com esse, vai virar 1 sobre K4. E vai ter, então, a contribuição do produto disso aqui, por esse termo aqui especificamente, vai ser K/ sobre K4. Tá certo? Agora, se eu tenho uma integral em D4K, né, de K/ sobre K4, K/ é Kmi gama mil. Gama mil não interessa para a integral. O K é que interessa. Então tem Kmi sobre K4. Essa integral é ímpar se eu trocar K por menos K. Num limite simétrico, a integração em todos os K0, K1, K2, K3 é de menos infinito a mais infinito. Portanto, isso dá zero. Esse termo aqui que está no meio não precisa, então, ser levado em consideração. Observa que esse mesmo argumento não pode ser usado com esse cara nem com esse cara, porque nenhum deles cancela esse termo que está aqui. E esse termo que está aqui não é nem par nem ímpar em relação a K. Se você trocar K por menos K, você leva P menos K por P mais K. Isso aí não é uma troca de sinal. Tá certo? Então, deixa eu anotar para vocês
resultado final, né, da nossa integral aqui, né? Já levando em consideração esse cancelamento que eu coloquei para vocês. Então a gente vai ter 1 menos A multiplicando P slash menos M menos P2 menos M2 sobre K2 K slash. Certo? Agora eu estou em condições, sim, né, de identificar os tipos de integrais que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que... Tem uma hora que você tem que fazer alguma integral. Não adianta ficar fazendo manipulação para cima e para baixo, né? As integrais nas quais eu caí são integrais desse tipo. Eu vou escrever para vocês e vou identificar aqui nessa expressão, né? Eu tenho uma primeira integral que eu vou chamar de I11 de P. I11 de P. Ela é assim. A integral de dk sobre 2π à quarta de 1 sobre t menos k ao quadrado menos m2 mais i k2 mais i. Essa integral aparece, por exemplo, né, aqui, ó. Nesse termo, você tem gama mi, p slash gama mi, tá certo? Isso aqui não está sendo integrado em dk, porque tem p mi, gama mi, o p mi não é k mi, né? Então, gama mi, p slash gama mi, p slash mais m gama mi, pode sair da integral. O produto disso, por isso, vai sobrar o quê? A integral disso aqui, que é a I11, tá certo? Onde mais? Aqui, ó, menos 1 menos A, P slash menos M, né? Também não depende de K. Então pode sair da integral e você vai continuar com a integral I11, né? Tá certo? Outra integral que aparece, né, vai ser essa daqui. Essa daqui, por exemplo, I mi P que vai envolver esse termo que está aqui, gama mi, K slash gama mi, né? Então, a estrutura de matriz gama você pode tirar, você pode tirar gama mi, gama rho, gama mi, vai ter um K rho aqui em cima sobre esse denominador. Vai ter um K aqui em cima sobre esse denominador, vindo dessa que está aqui no meio. Tá? Essa tem uma estrutura diferente. A integral dk sobre 2π à quarta, mesmo denominador, P menos K ao quadrado menos M2 mais dieta, K2 mais dieta, e aqui em cima um caminho. Tá certo? Outra integral que vai aparecer vai ser aqui, ó. Você tem P2 menos M2 sobre K2, K slash. Né? P2 menos M2 pode sair da integral. Mas vai sobrar K slash sobre K2. Esse K2 vai se juntar com esse aqui e vai virar K4. Né? Então você tem
um negócio que você chama de IMI, 2 de P, que é a integral em dk sobre 2π à quarta, kmi sobre P menos K ao quadrado menos M2 mais ieta, K4 mais ieta. Certo? E tem mais uma integral, essa é uma integral auxiliar que a gente vai fazer para poder acessar outras integrais interessantes, importantes, que eu vou chamar de I12 de P. Ela não está aparecendo aqui na nossa fórmula, né? Não está aparecendo aqui na nossa fórmula, mas ela é importante para que a gente consiga calcular, né? Por exemplo, essa daqui ou essa daqui, que são integrais que aparecem na nossa fórmula, né? Essa I12 de P, vocês já, a essa altura já podem imaginar o que é. 2π à quarta, 1 sobre P menos K2 menos N2 mais ieta, K4 mais ieta. Deixa eu escrever isso aqui diferente. Escrever como K2 mais ieta ao quadrado. Certo? Só para a gente ficar... aí você pode perceber aqui, ó, é 1 o expoente ao qual cada um desses fatores aqui está elevado. Aqui é 1 também. Aqui é 2, aqui é 2. Certo? Vamos só escrever o nosso sigma, né, em termos dessas integrais que a gente colocou aí, né, só para a gente ter uma visão global, né, da história. Então, o sigma ele vai envolver uma estrutura assim: gama mi P/ mais M gama mi menos 1 menos A P/ menos M, certo? Tudo isso multiplicando I11. Depois, a gente vai ter gama alfa, gama mi, gama alfa, né? Que é esse termo aqui, ó. Aí você tem o kmi, né? E o kmi junta com aquele cara que está ali, e você vai ter o I mi 1 de P. Né? E finalmente a gente tem mais 1 menos A, menos por menos, né? P2 menos N2, tá certo? E a gente vai ter o I mi, gama mi, I mi 2 de P. Certo? Eu não tinha escrito essa fórmula nas minhas notas, não, eu vou escrever. Acho que deixa a gente se sentindo um pouco melhor, né? Quer dizer, reduzir o problema de calcular esse sigma ao de calcular 3 integrais específicas, né? E dentro dessas 3 integrais específicas não tem matrizes gama, não tem nada disso, né? Não tem gamologia. Ok? Então vamos partir para o cálculo do I11, tá certo?
Nós vamos fazer o cálculo do I1, do I1,2, eu acho que é o que a gente consegue fazer hoje, né? E do I1,1, esse aqui, e do I1,2, né? E na aula que vem, rapidamente a gente vai conseguir ver que, tendo o I1 e o I1,2, a gente consegue expressões para o I1Mi, I1Mi e I1,2Mi, que são as que a gente precisa para terminar a nossa conta. Uma coisa que a gente vai fazer preliminarmente é a seguinte: ao invés de a gente calcular essa integral em 4 dimensões, nós vamos calculá-la numa dimensão D genérica. Por enquanto, inteira, né? Tá certo? Então, o que eu vou chamar de I1 de P vai ser ddk sobre 2πAD. E o resto também. A razão da gente proceder desse jeito, né, é porque a gente já pode observar claramente que algumas dessas integrais não vão dar um resultado finito, né? Por exemplo, pega o I1,1 de P. Né? A gente não, como é que a gente pode estimar o resultado que vai dar o I1,1 de P? Né? Eu observo que o denominador, quer dizer, o que eu estou integrando? Estou integrando em K, né? O denominador, ele, à medida que o K, que as componentes do K aumentam, né? Quer dizer, que eu estou chegando a infinito, né? O denominador, nada disso é relevante, né? M2, ieta, P, né? Tudo isso aqui vai como K ao quadrado e isso aqui vai como K ao quadrado, módulo de K ao quadrado. Então isso aqui vai como módulo de K à quarta potência, tá certo? O elemento de integração, por sua vez, ele faz um serviço na direção oposta, né? Ele, num espaço quadridimensional, ele faz você ir na direção de K elevado a D, né? Você tem que contar ele como K elevado a D. Por que isso? Vamos devagar, né? Imagina que você esteja calculando, por exemplo, integral de dx, né? O resultado de integral de dx é x, né? Então você pode pensar que, quando você tem o elemento de integração aqui em cima, isso aqui vai te dar um fator, né? Se você tiver aqui, por exemplo, x de 0 ao lambda, aqui vai ser x de 0 ao lambda, que é lambda, né? Essencialmente. Se você tiver dx sobre x, né? Isso não significa que sua integral vai ser convergente, né? Porque isso aqui vai te dar ln de x. Agora vamos supor que eu calcule de 1 a lambda, né? Para não ter esse problema infravermelho aqui, né? Então eu vou ter ln de lambda. Mas ln de lambda ainda é divergente quando o lambda vai para o infinito. Tá certo? Então, a maneira de eu estimar se uma integral é divergente ou não, né, é imaginar que a medida de integração ela conta como uma potência da variável de integração, como d potências da variável de integração. Se eu estou em uma dimensão, é uma potência. Mas se eu estiver em duas dimensões, por exemplo, eu posso sempre usar coordenadas esféricas, né? R, dr, dθ. Tá certo? Por exemplo, se eu estiver em duas dimensões, se eu integrar isso daqui, né? Por exemplo, o θ sempre é de 0 a 2π, uma integração compacta, mas o R eu posso integrar de 0 a lambda da mesma forma. Eu vou ter R2 sobre 2 de 0 a lambda, né? Vezes 2π, né? E isso daqui é 2π lambda 2. Π lambda 2. Né? Quer dizer, essa integral vai com lambda 2. Compara com a integral anterior, né, do dx, né, que ia com lambda. Se eu for para 3 dimensões, essa fórmula muda para R2
seno teto, dr de teto. O seno teto, dr de teto, dφ, né, vão me dar um fator 4π, que não interessa, compacto. Mas o R2, quando eu integrar, vai dar R3. Tá certo? Então, de acordo com a dimensão que eu estou andando aqui, eu obtenho sempre uma potência superior do integrando. E a contribuição desse cara, sozinho, é sempre levar o integrando na mesma potência da dimensão. Então, era a dimensão 1, vai com lambda. Dimensão 2, vai com lambda 2. Dimensão 3, vai com lambda 3. É possível generalizar a fórmula para coordenadas esféricas, a gente vai colocá-la depois aí, né? E a gente vai ver que em dimensão n, o resultado é lambda n, tá certo? Então, na hora que eu tiver que saber, que eu tentar estimar como que uma integral dessa diverge ou converge, né, eu tenho que contar o elemento de integração com k elevado a d, para saber qual é a potência que eu vou ter. Né? Então, nesse caso que está aqui, né, eu tenho módulo de k elevado a d menos 4. Tá certo? Essa é a potência pela qual eu espero que o integrando se comporte quando k for muito grande. É claro que se d for igual a 4, isso é módulo de k elevado a 0, né? A gente já tem experiência com as integrais anteriores para entender que isso daí é um tipo de logaritmo. Então isso é uma divergência. Se esse número que está aqui for maior ou igual a 0, né, isso daí está divergente. Então essa integral que está aqui é divergente para d igual a 4. E ela é logaritmicamente divergente. Essa outra integral que está aqui, né, ela é pior ainda, né? Ela vai com o módulo de k elevado a d mais 1, que tem uma potência de k aqui em cima, sobre 4, né? Então é d menos 3. Portanto, em 4 dimensões, essa integral aqui vai com k elevado a 1. Né? Então ela é linearmente divergente. Como a gente chama de linearmente divergente. Né? Essa outra que está aqui não, essa aqui é convergente, ó, que ela vai com o módulo de k a d mais 1 menos 6. Então é d menos 5. Tá certo? Que aqui eu tenho K2 e aqui eu tenho K4. Então eu tenho K6 no denominador. Né? Então, com d menos 1, d mais 1 menos 6 dá d menos 5. Em 4 dimensões, isso dá módulo de k elevado a menos 1. Isso está beleza, isso é convergente. Isso é um comportamento de uma função convergente. E essa última que está aqui, ela vai com módulo de k elevado a d menos 6. Ela é mais convergente ainda. Em princípio. Né? A gente fala em princípio porque surpresas podem aparecer no meio dessas contas. Né? Vão aparecer, a gente vai ver. Então, o que eu acabei de mostrar para você é o seguinte, que essas integrais, calculadas em 4 dimensões, elas são sempre... elas têm circunstâncias onde elas são divergentes. Essa aqui é divergente, essa aqui é divergente, por exemplo. E essas duas integrais, elas fazem parte, né, da expressão para a alta energia do quark. Tá certo? São duas integrais divergentes. Então, a tática aqui vai ser a seguinte. Vamos ver se eu consigo, né, exprimir, né, essas integrais em função da dimensão que eu estou utilizando para calculá-las, né, e expressando em função da dimensão, eu posso verificar. Há dimensões onde a integral é convergente. Por exemplo, se eu tivesse em 2 dimensões, essa era convergente, essa era convergente, essa também, né? Se eu tivesse em 5 dimensões, aí todo mundo praticamente... Não, essa não. Se tivesse em 6 dimensões, todo mundo era divergente. Né?
mas em duas dimensões, né, ou em uma dimensão, né, elas são convergentes. Então, vendo essa integral como função de D, eu posso analisar como que a divergência dessas integrais se comporta. Agora, isso me serviria de muito pouca coisa, né, se não fosse uma característica específica que nós vamos visualizar aqui, né? Quando a gente calcula essas integrais em função de D, mantendo D genérico, né, a gente observa que essas integrais são totalmente expressas em termos de funções gama, a gama de Euler, né? E a expressão dessas integrais em termos de funções gama, então nos sugere que elas nos dão um certo f de D, né? É uma certa função de D, onde essa função é uma certa combinação aí de produtos ou razões de funções gama. A função gama tem uma propriedade importantíssima. Ela tem continuação analítica no plano complexo para todos os valores de D, inclusive os valores de D que não são inteiros, que podem ser negativos, que podem ser complexos, que podem ser fracionários, que podem ser irracionais. Você não sabe dizer o que é a integração disso daqui, né, ddk, para D irracional, ou para D, né, complexo genérico, ou para D negativo. Você não sabe dizer o que é isso. ddk, o que é isso? Ninguém sabe. Não tem uma definição, né? Parênteses aqui, né? Hoje está começando a aparecer, uma disciplina chamada cálculo fracional, né? Um cara que sabe bastante sobre isso é o José Weber Spiel, que estuda isso, né? Ele é da Rural. E, em princípio, talvez uma coisa de cálculo fracional pudesse dar um sentido para essas integrais para dimensões arbitrárias, né? Mesmo assim, eu ainda acho que a coisa é muito incipiente para conseguir dar o sentido que esses caras estão precisando. Mas o que importa é o seguinte: com esse truque de fazer uma continuação analítica, a gente pode definir o nosso sigma beta alfa de P como uma certa função de todos os seus parâmetros, naturalmente, mas também de D. E uma função analítica de D com polos em alguns lugares. Que lugares seriam esses? Certamente D igual a 4, D igual a 5, D igual a 6, D igual a 7, assim por diante. Tirando esses polos, né, que são os polos conhecidos da função gama, a gente vê que não há mais polos. Então a gente pode ter sentido num processo de tomar o limite, tá certo? Eu não posso tomar o limite num troço discreto. De D igual a 5 eu pulo para D igual a 4. Não dá para fazer isso. Mas se eu tenho uma função contínua de D, eu posso tomar o limite quando D tende a 4. Tá certo? Então eu posso observar essa expressão como função de D como se D fosse uma variável contínua. E aí eu posso fazer coisas em cima dessa expressão, né, como, por exemplo, tomar o limite quando D tende a 4. Limite mesmo. Né? Isso não seria uma espécie de renormalização? Não, essa é uma regularização. A renormalização é quando a gente faz o seguinte: a gente identifica dentro da expressão regularizar quais são os termos que dão problema, né? Quais são os termos que potencialmente vão para infinito, quando você vai para D igual a 4, e você tira esses termos sistematicamente da sua teoria. Aí você está renormalizando. Certo? Então, vamos partir então para o cálculo dessas funções. E aí, no meio desse cálculo, a gente vai ver o aparecimento dessas funções gama, explicitamente. Né? Agora sim, eu vou apagar isso aqui, mantenho isso aqui na memória, tá certo?
no tempo que a gente tem, talvez dê para calcular o I1. I1. Mas depois as coisas vão ficando mais azeitadas, né? Certo? Quer dizer, a gente precisa fazer com muito detalhe a primeira integral. Depois as outras, a técnica é uma repetição da técnica inicial, a gente pode colocar os resultados ou falar só das coisas novas que estiverem aparecendo, né? Então está lá o nosso I11, né, de P. Então, a primeira providência para calcular o I11 de P é usar uma coisa chamada parametrização de Feynman, certo? Isso é uma fórmula, né, que foi criada lá pelo Feynman, um truque, né, que é o seguinte: 1 sobre AB pode ser escrito como 1 sobre B menos A, 1 sobre A menos 1 sobre B. Até aí morreu Neves, isso aqui a gente chama de frações parciais, né? Tá certo? Lá quando a gente aprende a fazer integração, né? Eu pego 1 sobre AB e transformo em 1 sobre A menos 1 sobre B. Só que isso daqui, né, você identifica como a integral de A até B de dx sobre x2. Tá certo? A integral de dx sobre x2 é menos 1 sobre x. Isso calculado entre os limites A e B, né, dá 1 sobre A menos 1 sobre B, como está ali em cima. Aqui nessa integral agora, a gente faz uma mudança de variáveis para acabar com esses limites que estão aqui, né? Então, a mudança de variáveis é uma interpolação entre x e z, entre A e B, desculpe. AZ mais B, 1 menos Z, né? A mudança de variáveis vai ser essa. Você vai definir uma nova variável Z, dessa maneira. Você vê que quando Z é igual a 0, né, x igual a B, quando Z igual a 1, x igual a A. Né? Então essa fórmula que está aqui interpola, é uma fórmula de interpolação de x entre A e B. Né? X varia continuamente entre A e B à medida que o Z varia. Né? O jacobiano disso aqui, né, vai ser exatamente A menos B, né? Tá certo? dx é ADZ menos BDZ, né? Okay? E se eu substituir então essa mudança que está lá, né, o 1 sobre AB vai terminar sendo escrito como integral de 0 a 1 em dz de AZ mais B 1 menos Z ao quadrado. Certo? Então, o que você fez aí é dissolver, né, o seu denominador, tinha um produto no seu denominador, você transformou esse seu produto numa soma, essencialmente. Essa transformação de um produto numa soma é essencial, como a gente vai ver, para fazer aparecer as funções gama de Euler. Certo? Porque, essencialmente, a função gama de Euler, a gente vai ter uma fórmula para a função gama, que ela está relacionada com denominadores desse tipo. Né? Ou essencialmente desse tipo. Então, beleza. Então, na nossa integral aqui, que a gente está considerando, eu vou imaginar o seguinte, vou imaginar que A é igual a K2, tá certo? Esse cara aqui é o A, e esse cara aqui é o B. Né? B é P menos K, 2 menos M2. Então, usando a parametrização de Feynman, nosso I11 ele
se torna integral de 0 a 1 dz, integral ddk sobre 2π elevado a d, né? 1 sobre K2z mais P menos K2 menos M2, 1 menos Z, tudo isso ao quadrado. Tá certo? AZ mais P1 menos Z, P menos K2 menos M2. E tudo isso ao quadrado. Né? Essa é a fórmula mais simples da parametrização de Feynman, mas ela avança para A elevado a N, B elevado a M, C elevado a K, e assim por diante, né? Aqui no denominador. Porque quando eu estou usando eta, não? Sim, eu acabei com eta, né? Porque aqui, essa singularidade aqui não está mais explicitamente presente. Como eu tinha antes 1 sobre AD, né? Eu tinha que dizer como é que eu contornava os polos, mas agora eu mudei a descrição do meu problema. Né? Eu não tenho mais A vezes B, eu tenho A mais B no denominador. Certo? Então não faz muito sentido você colocar o ieta ali. Você fala, não, deixa o ieta igual a 0, o dia que voltar a ser produto de denominadores, eu boto o ieta lá de volta. Né? Legal. Então, agora a gente vai pegar esse cara que está aqui e expandir, né? P menos K ao quadrado, né? Isso é P2 mais K2 menos 2PK, né? Tá certo? Você vê que o K2 multiplica 1 menos Z. Então vai ter K2 menos ZK2. E aqui eu tenho um ZK2. O K2Z vai cair, né? E a minha integral vai assumir a forma K2, né? Sozinho, menos 2KP, 1 menos Z, mais P2 menos M2, 1 menos Z, tudo isso ao quadrado. Certo? E agora, mais um truque. Né? Eu faço uma mudança de variável, que é a seguinte: K'mi é igual a Kmi menos Pmi 1 menos Z. Certo? Essa mudança de variável tem o jacobiano 1, porque ela é uma translação em K, né? Então, ddk' é igual a ddk. Né? E ela satisfaz uma identidade interessante. Né? Se eu fizer K'2 mais P2Z 1 menos Z, fizer essa combinação, né? Isso dá exatamente K2 menos 2KP 1 menos Z mais P2 1 menos Z, que é o denominador que a gente tem ali. Certo? O que essa mudança de variáveis faz, então, é desacoplar K de P. Aqui eu tenho um termo K2 e KP, né? Essencialmente. Mas, se eu usar K', tá certo? O denominador fica escrito em termos de K' mais alguma coisa que não depende de K'. Então, o resultado da integral, ela se torna o seguinte: integral de 0 a 1 dz, integral ddk sobre 2π ad
de 1 sobre, eu vou já chamar K de K', renomear, né? Não ficar carregando K' na cacunda, né? Mais P2Z menos M2, 1 menos Z, tudo isso ao quadrado. Certo? Então a gente percorreu aí um certo caminho comprido, né? Olha só, a gente começou com K e P, um multiplicando o outro, né? Aí a gente transformou isso, né, o produto desses dois denominadores numa soma dos dois denominadores, usando a parametrização de Feynman. E aí, fazendo uma mudança de variáveis, eu desacoplei uma variável da outra. Tá certo? Compara esse resultado aqui, isso que a gente está aqui, com o ponto de partida. Eu tenho 1 sobre K2, tá? Mais P2Z menos M. Isso, nada disso aqui depende de K. Certo? Aqui eu estou começando a chegar no ponto em que eu posso usar a função gama. Só que eu tenho que lembrar que eu estou numa integração D-dimensional, né?